É oficial, Chainsaw Man vai chegar ao fim no próximo capítulo. Cara, temos muito sobre o que falar dessa bomba, ou melhor, demônio bomba, né? Que o Fujimoto jogou na gente, o que ele tá fazendo. Bora ver tudo isso e muito mais sobre o final de Chainsaw Man. Galera, depois do capítulo insano que foi o 231, rolou uma coisa meio estranha porque eu terminei de ler o capítulo na Manga Plus de forma oficial e estava escrito continua no próximo capítulo, uma coisa normal, a gente vê isso o tempo todo. Só que quando eu li a versão em inglês estava escrito o próximo capítulo será o último. E eu fiquei, o quê? O quê? Então, eu parei imediatamente de fazer qualquer coisa e fui atrás das notícias. E cara, realmente é verdade. Chainsaw Man vai acabar no capítulo 232. É oficial, não tem mais pra onde correr. Mas então, bora dar um pouco de contexto antes. A parte 2 do mangá de Chainsaw Man com certeza foi divisiva. Teve gente que amou, teve gente que odiou e teve gente que ficou no meio termo. Muitos leitores falaram que o Fujimoto perdeu a mão, que estava perdido e que o arco atual, que a luta contra a Yoru estava muito arrastada. E teve momentos que sim, teve momentos que eu também achei isso. Mas esse final, cara, foi épico. Mas então, agora a história chegou ao seu final. A parte 2 estreou em 13 de julho de 2022, 2 anos após o encerramento da parte 1, que foi em 2020. Para mim foi uma surpresa porque eu só comecei a ler Chainsaw Man após o anime. Eu sabia que existia um mangá, mas eu não dava muita importância, né? Até finalmente assistir o anime e me apaixonar por essa história. E falando sobre qual é a melhor saga, a saga da segurança pública e a saga do colégio, do Denji, da escola, cara, a parte 1 pra mim é nota 10. Não tem o que fazer, eu amo a parte 1. Ela é perfeita, é redondinha, é mais do que redonda, é o Fujimoto no auge. A parte 2 tem seus momentos, tem capítulos muito legais, tem novos personagens, mas não se compara à parte 1. Eu sempre senti que faltava um certo tempero final na parte 2. E pra mim, o que torna a parte 1 tão memorável são os personagens. A parte 2 tem personagens legais. Eu adoro a Yoru, a Asa, a Shi-chan e principalmente a Nayuta. Mas nem de longe, muito longe, esse novo núcleo conseguiu superar o antigo. Tanto que o que eu mais vejo nos comentários é o pessoal querendo o retorno da Power, da Razer. E eu, claro, eu vou sempre preferir a nossa deusa Akobeni. Aceite ela como a sua deusa. Mas então, até a Makima, pra mim, é superior como a vilã final. A Makima tá bem acima da Yoru, até mesmo pelo estrago que a Makima fez verdadeiramente na vida do Denji. A Yoru praticamente só tentou matar ele, mas tá, até aí que mulher não tentou matar o Denji? Tá, dito isso, se o sacrifício do Pochita fez a história voltar no tempo ou criou outra realidade, isso muda tudo. Existe uma grande possibilidade de termos todos os personagens que morreram na parte 1 de volta. Cara, isso é insano e ao mesmo tempo muito contraditório. Cara, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a minha teoria, sobre o que pode ter rolado, então fiquem no aguardo. Mas então, bora falar sobre a notícia bomba. No capítulo 231 veio o anúncio. O mangá vai terminar no dia 24 de março. Eu não estava esperando por isso, é uma bomba que o Fujimoto simplesmente soltou em cima da gente. Isso foi um grande choque e eu não fazia ideia de que faltava apenas 2 capítulos, né, para acabar, principalmente com o rumo que a história estava tomando. Uma invasão global de demônios, cara. Era praticamente o apocalipse no início.
E essa notícia não pegou só a mim de surpresa, pegou todo mundo. Eu só fiquei sabendo quando eu li a versão em inglês. Então sim, galera, tá confirmado, capítulo 232 vai ser o último dessa história. Só que isso levanta muitas questões. Existe uma grande preocupação dos leitores, dos fãs, e uma grande preocupação dos fãs é sobre os ganchos narrativos que ainda estão em aberto. A parte 2 acabou não respondendo perguntas da parte 1, tipo o pacto que o Denji fez com a Power no final da parte 1 e que foi mencionado aqui, mas nunca foi trabalhado de verdade. O Denji faz alguns comentários sobre a Power e tal, mas oficialmente não rolou nada, era só uma menção ou outra. Principalmente nesse final, que a situação ficou muito corrida com toda essa batalha contra Yoru, então o Fujimoto só focou nisso, não ia ter tempo para trazer a Power de volta. Outro ponto importante é o impacto global. Estava acontecendo uma invasão demoníaca, praticamente o apocalipse, mas depois do encerramento da Batalha do Denji, né, que ele finalmente ia aproveitar, ele ia perder o cabaço e tal, aconteceu a invasão e o Denji foi derrotado. Mas cara, isso tem uma escala global, o que vai acontecer? Esse é realmente o apocalipse? Cara, tem muita coisa ainda pra rolar, não pode simplesmente terminar no meio de uma invasão. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre esses 3 demônios que apareceram, quem são eles, quem foi que comeu o Denji, né? Alguém comeu o cara. Eu também vou comentar sobre isso no próximo vídeo. Mas toda essa questão da invasão continua em aberto, e mesmo que o Pochita tenha se apagado da existência, a figura mais importante do apocalipse é a Shi-chan, então eu acredito que a profecia continua. E claro, a gente tem o elefante na sala, que é a nossa outra protagonista, a Asa. O que aconteceu com ela no final? Ela foi devorada, a Yoru perdeu, não sabemos. A Asa era uma das protagonistas da parte 2, ela teve uma importância enorme, ela dividiu o tempo de tela com o Denji. Mas agora, com a mudança que o Pochita fez, que ele causou, o destino da Asa fica completamente em aberto. Ela foi devorada por um demônio, se o Pochita conseguiu reverter tudo, qual vai ser o destino dela? Por enquanto, a gente está no escuro. E vale fazer uma comparação aqui com a parte 1, porque é importante. O aviso de encerramento também aparece apenas no penúltimo capítulo da parte 1, avisando que o próximo seria o final. E na época, os leitores ficaram desesperados, sem saber que viria outra saga, mas aqui o cenário é um pouco diferente, porque na parte 1, Fujimoto terminou em alta. Na parte 2, ele vai terminar com um nota 8, que é muito bom para mim, é uma boa nota. Só que se tiver uma parte 3, o pessoal já vai olhar um pouco torto para a continuação da história, apesar de eu estar muito ansioso pelo que vem. Então, logo em seguida, a parte 1 teve uma pausa de 2 anos e depois chegou a parte 2. Isso reforça a ideia de que vai ter uma parte 3. Também a Mangá Plus se pronunciou em comemoração ao encerramento. Eles decidiram liberar 49 capítulos oficiais de Chainsaw Man gratuitamente na plataforma. Não sei se vai estar disponível aqui no Brasil ou é só lá para fora, porque eu tô lendo a notícia em inglês e traduzindo algumas de uns sites em japonês. Então fica a dúvida, mas eu acredito que sim, vai ser meio que global, porque Chainsaw Man é um fenômeno global. E você vai poder ler os 49 capítulos de maneira legítima, né? A gente não sabe o que é uma scan, né? Você vai poder ler 49 capítulos de maneira legítima no aplicativo e no site da Mangá Plus. Agora, a grande questão que fica vai ter uma parte 3? Por enquanto é especulação, mas eu acredito muito, realmente eu acredito de verdade que vai acontecer uma parte 3. Não pode terminar assim, eu não aceito que termine assim, eu não vou aceitar que termine assim. Nem que alguém crie uma fanfic e termine essa saga, eu vou ler, mas não pode terminar desse jeito.
Então, por enquanto é só especulação, mas com certeza vai acontecer, porque tem vários ganchos narrativos em aberto. Mesmo que o Fujimoto tente dar um final dizendo que o Denji nunca conheceu o Chainsaw Man, então os eventos da parte 1 nunca aconteceram, então logo ninguém morreu, então todo mundo tá feliz. Eu não vou aceitar esse final. Eu aceito como um ponto de partida para a parte 3, mas não como um final definitivo da história. Mas como eu disse, tem muitos arcos em abertos, principalmente o Apocalipse, que é inevitável. Mesmo sem o Pochita, a figura principal ainda é o Demônio da Morte. E se ela voltar à Terra, vai ser ainda 1000 vezes pior, porque não tem o Pochita para combater ela, para devorar ela. Então, a situação vai ficar bem complicada, porque ela é a figura da profecia, não é o Pochita. Ele não é relevante para que a profecia aconteça. Ele é relevante para impedir esse final. Então, eu acredito que vai ter uma parte 3. Principalmente porque o Fujimoto adora filmes e pode querer encerrar sua história com uma trilogia. Mas é verdade que os críticos e leitores levantaram um ponto importante. O Fujimoto é imprevisível. E isso é verdade. O cara é imprevisível. Ele já destruiu todas as minhas teorias. Eu tinha vídeo de teoria para lançar e não faz mais sentido lançar depois desse final. Caramba, Fujimoto. Toda vez que eu acho que eu sei o que vai acontecer, vem o Fujimoto e, destrói o meu castelinho de areia. Fujimoto fazendo bullying. Além disso, tem a possibilidade da própria revista Shonen Jump dar uma forçada, Eles têm um papel importante nisso em Chainsaw Man, porque Chainsaw Man é um verdadeiro sucesso. Eles fizeram milhões com o filme, eles têm uma segunda temporada do anime confirmado, vai ter uma peça de teatro lá no Japão, que é uma coisa grande, apesar de eu não me importar muito com qualquer live action ou adaptação para teatro. A Manga Plus pode pressionar o Fujimoto para que ele continue, eles estão ganhando dinheiro com isso e com certeza eles vão tentar dobrar ele o mais rápido possível para dar continuidade. Então, eu duvido muito que a revista vai querer encerrar essa história sem fazer muito dinheiro em cima. Eles vão querer extrair o máximo de grana desse poço. Bem, é isso, galera. Essa foi a notícia bomba que pegou todo mundo de surpresa, principalmente a mim. Como é que o Fujimoto faz isso comigo, gente? Como é que ele joga um demônio bomba na gente? Ainda vai ter muito vídeo de Chainsaw Man aqui no canal, porque é uma das histórias que eu tô mais acompanhando no momento. Deixa aí nos comentários se vocês também ficaram surpresos, se já estavam esperando por esse encerramento. Eu acredito que todo mundo estava esperando que, já tivesse no fim da parte 2, mas nunca da maneira que foi, principalmente já sendo o próximo capítulo o encerramento. E deixa aí nos comentários o que vocês querem ver na parte 3. Será que a Makima vai voltar? O Aki? A Power, mano? Tem muitas possibilidades. Valeu, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.